Seja muito bem-vindo a esse vídeo, espero que você esteja bem. Quero começar esse vídeo pedindo seu like, pedindo que você compartilhe esse vídeo se você achar relevante e te convidar a se inscrever aqui no canal se você não é inscrito. Nesse vídeo eu quero fazer uma reflexão, mas muito mais que uma reflexão, eu quero abrir meu coração e fazer um desabafo para vocês. Quero também perguntar se você compartilha de um sentimento muitas vezes, quando as coisas não saem do jeito que você gostaria. Como é o seu sentimento? Eu confesso para vocês que nos últimos dias as minhas emoções oscilaram bastante. Eu recebi uma notícia que aparentemente era boa e isso me deixou muito feliz e rapidamente ela se transformou numa notícia ruim, né? Numa notícia não favorável. E vocês imaginam como que foi essa oscilação de emoções, né? Muitas vezes a gente faz as coisas assim na vida numa ânsia, né? De resolver tudo, de que as coisas saiam do jeito que a gente planejou. E dá uma aflição quando as coisas não saem daquele jeito que a gente pensou, ou quando o tempo das outras pessoas não é o mesmo que o nosso tempo. Muitas vezes, se você é uma pessoa mais proativa, quem sabe você tenha dificuldade com pessoas mais calmas, né? Mais devagares, assim, de tomar decisão. Isso dá uma aflição. E aqui eu não estou fazendo um discurso que a gente deva se acomodar, cruzar os braços e não fazer nada. É uma atitude muito boa, uma qualidade muito boa a gente ser proativo, a gente ser um resolvedor de problemas. Mas eu quero falar e refletir para nós, né? Refletir, que a gente possa refletir sobre esse ponto da nossa vida numa questão espiritual. E eu quero ler para nós um versículo que está em João, no capítulo 15, o versículo 5, diz assim, ó: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, mas sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então eu quero que a gente possa refletir nesse vídeo sobre isso. Quantas vezes a gente toma a iniciativa das coisas, a gente planeja, a gente já até mentaliza ali, né? A situação que vai acontecer, e a gente só se desgasta porque a gente tomou a frente da situação, muitas vezes assim, sem depender da força de Deus, da orientação de Deus. E isso é algo muito sutil, né? Porque a gente precisa estar sempre em comunhão com Deus. Assim como eu, assim, ontem foi um dia para mim nesse sentido. Eu já acordei meio apressada, eu não tive o meu tempo com Deus ali muito, né, com muita comunhão. E a tendência foi eu tomar a frente das situações do meu jeito, né? Ou, quem sabe, por não estar tão conectada com Deus naquele momento, as situações, elas me afetaram mais. Emocionalmente, elas me afetaram mais. E aí é uma bola de neve, porque daqui a pouco é algo que desestabiliza as nossas emoções, né? Que nos tira do sério. Aí a gente já não tem muita paciência com as pessoas. Enfim, como é sutil, né? E como é poderoso às vezes essas situações na nossa vida, as decepções que a gente tem com as situações e o quanto isso afeta as nossas emoções. Por isso a gente precisa estar sempre conectado com Deus. A gente precisa sim ter uma postura proativa com as coisas, com a vida, com as situações. Mas a gente precisa depender da força de Deus e pensar naquela palavra que diz assim, ó: todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então, nessa palavra, a gente vai tranquilizar a nossa alma. Porque que aflição dá, né? Quando a gente se empenha, a gente quer que as coisas aconteçam, a gente não entende, às vezes, por que a coisa não anda, por que as coisas não avançam. Não sei se você é assim, mas eu sou assim. Muitas vezes eu tenho que me policiar para não deixar
as situações afetarem tanto as minhas emoções, porque dá uma angústia, né? Dá uma agonia quando as coisas parecem não sair do lugar, ou quando a gente planeja fazer uma coisa e quando vê, né, um monte de coisa acontece, a gente não consegue. Aqui, por exemplo, vou citar um exemplo mais concreto para vocês. Eu não tenho um lugar específico para gravar meus vídeos aqui no canal, como vocês, se você é um seguidor aqui do canal, você já reparou, muitas vezes eu gravo no carro. Algumas vezes, quando a minha casa tá tranquila, eu gravo em casa, mas são raras vezes. Eu tenho uma filha pequena, o meu marido trabalha no home office, então eu não tenho a casa livre para mim, para eu gravar com tranquilidade, né? E na rua vocês sabem como é. Às vezes é o barulho de carro, de moto passando, o vento, né? Tantas coisas, às vezes que o vídeo não sai muito legal, o ambiente, né? Dependendo do horário, tem mais movimento. Antes de eu abrir aqui e gravar para vocês, passou até um cavalo aqui, né? Do lado do carro, uma pessoa montada a cavalo. Então são coisas assim, coisas que fogem do nosso controle, que a gente tem que, se você é muito perfeccionista, quem sabe, né, muito metódico, que eu já tô me percebendo um pouquinho assim nesse perfil, a gente tem dificuldade quando as coisas não saem assim como a gente planejou. A gente se sente desconfortável, a gente se sente agoniado, parece que as coisas têm que estar sempre assim, né? Encaixadinha, certinha, né? Conforme a gente pensou, senão a gente já se desequilibra emocionalmente. Mas a gente não pode ser preso a essas coisas, a gente não pode deixar isso afetar nosso emocional. Foi como uma frase que eu ouvi, né? Um conselho que eu ouvi hoje, né? Não deixa isso estragar teu dia, né? Então, às vezes, uma situação na nossa vida, às vezes tá até pequena, ou uma situação lá que outra pessoa fez, ou, né, uma circunstância ali que não foi tão legal, já é um motivo da gente afetar todas as coisas legais que a gente tem na vida, né? A gente acaba não olhando tantas coisas legais que a gente tem para agradecer, porque a gente se concentra naquela frustração. Então, nesse vídeo é um desabafo para vocês, um compartilhar da minha experiência com vocês, para quem sabe também edificar a tua vida e te fazer pensar se você é assim também, um pouco metódico, um pouco perfeccionista, ou uma pessoa que se sente assim mais suscetível de as coisas externas afetarem as tuas emoções. Eu quero te deixar assim como para mim esse conselho, né, da palavra do Senhor, que a gente nunca esqueça, né? O Senhor é a nossa videira, ó. Eu sou a videira. Vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Que a gente nunca se engane se sentindo autossuficiente, né? Achando que a gente que faz e acontece, né? Que a gente que faz as coisas, que a gente que resolve os problemas, tudo está nas mãos do Senhor. Que a gente possa descansar quando os planos não acontecem como a gente gostaria, ou quando as situações ao nosso redor não são exatamente como a gente gostaria, aquela situação perfeita, aquele ambiente favorável, que isso não afete as nossas emoções, que isso não estrague o nosso dia, né? Que a gente possa andar confiante também naquela palavra do Senhor que diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Que a gente não esqueça disso, que isso seja a nossa força na nossa caminhada. Se você gostou desse vídeo, se te edificou, te convido a curtir esse conteúdo, é muito importante aqui para o canal. Também compartilha com quem você sentiu no coração que possa edificar essa palavra. E se você não é inscrito, também te convido a caminhar aqui conosco e se inscrever no canal. Abraço e até o próximo vídeo.